Recentemente temos visto a Legendary apostando cada vez mais em titãs feitos por ela própria para serem os grandes vilões do Monsterverse. Isso ainda ficou mais evidente em The Ninja Party, onde em vez dos produtores apresentarem rivais clássicos do Godzilla e do Kong, eles preferiram criar o Scar King e o Shimu para esse papel. Mas e se eu te dissesse que uma outra criatura apresentada nesse filme pode vir a se tornar o grande vilão dessa franquia? Acredite se quiser, mas esse pode ser o caso do pequeno Zuko, que apesar de ter uma aparência dócil e até meio inocente, ele na verdade esconde uma origem bastante sombria, podendo ser até mesmo o filho do Scar King. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre isso, né? Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Godzilla e Kong, o Novo Império chegou aos cinemas há mais ou menos umas 2 semanas e já é comprovado um grande sucesso. A nota dada pelo público ao longa é bastante positiva e ajuda a explicar os mais de 300 mil dólares que The Ninja Party já fez nesse curto período de tempo. Sendo assim, não deve demorar muito para que uma sequência seja confirmada e a gente possa ver os próximos passos dos nossos kaijus favoritos. Mas é claro que quando se trata de próximos filmes, a principal questão é geralmente quem é que vai ser o grande vilão escolhido para enfrentar os nossos heróis. Eu digo isso porque dentro desse Monsterverse criado pela Legendary, a gente viu de tudo um pouco, né, podemos dizer assim. Em certo momento, a produtora ela optou por trazer aos fãs os vilões clássicos do Godzilla. Esse foi o caso do segundo filme dele, onde a gente acabou vendo a introdução do King Ghidorah, que para muitos continua sendo o melhor vilão do Monstroverso até o momento. Outro antagonista clássico do Lagartão que apareceu recentemente nessa franquia foi o Mechagodzilla. Só que pelo menos nesse caso eu achei que ele, né, o Mechagodzilla, ele poderia ser mais aproveitado. Afinal, o filme Godzilla vs Kong focou muito mais na luta do Godzilla e do Kong, e não, né, no Mechagodzilla. É até por isso que eu vejo que alguns fãs ainda mantêm aquela pequena esperança de que a Legendary volte a utilizar o Mechagodzilla em algum momento futuro da franquia. Mas vamos combinar que esse não parece que vai ser o caminho, dado o que a gente viu seguindo em The Ninja Party, onde os produtores eles decidiram apresentar titãs completamente novos para serem os grandes vilões da trama. Tanto o tirano da Terra Oca, conhecido como Scar King, como a lagartixa de gelo que ele domesticou para ajudar ele nas batalhas, todos foram criação da própria Legendary. É claro que isso pode ter a ver também com as questões envolvendo os direitos de uso de outros titãs clássicos da Toho, que é a produtora na qual o Godzilla pertence. A gente não sabe muito bem como é que funciona essa parceria entre essas duas empresas, a Legendary e a Toho, mas não é segredo para ninguém que a Legendary ela precisa da autorização dos japoneses para conseguir utilizar as versões clássicas do Lagartão. Isso sem falar do próprio Godzilla, que volta e meia também acaba sendo motivo de negociações que podem fazer com que ele acabe deixando o Monstroverso a qualquer momento. Se a gente pegar o sucesso de Godzilla Minus One como exemplo, não é nenhum absurdo imaginar que a Toho ela tenha planos para construir o seu próprio universo compartilhado em torno do Rei dos Monstros e assim repense sobre a parceria que ela tem junto com os americanos. Pode ser até por isso que a Legendary tem dado um foco bem maior em sua franquia lá pro lado do Kong, que é um outro titã criado por ela próprio. Se pararmos para analisar The Ninja Party e até mesmo Godzilla vs Kong, já foram filmes em que a trama girava bem mais em volta do gorilão. Tudo bem que ainda é muito cedo para dizer se isso vai continuar daqui pra frente. Até porque eu imagino que a Legendary ela não poupa esforços para manter o Godzilla em sua franquia, tendo em vista que o Lagartão é uma das figuras mais importantes da cultura pop. Mas isso não muda o fato de que o arco do Kong daqui pra frente parece estar bem encaminhado por conta do que foi mostrado em The Ninja Party. E sim, eu tô me referindo à relação dele com o Zuko, que é aquele filhote encontrado pelo gorilão lá na Terra Oca. Eu inclusive acredito que esse personagem poderia vir a se tornar o vilão perfeito para o futuro do Monsterverse. Até porque a gente tem como base para isso a própria história de Godzilla e Kong, o Novo Império. Nesse filme, o Zuko aparece inicialmente como um dos capangas do tirano da Terra Oca que tentam fazer uma emboscada para o Kong. O curioso é que em nenhum momento foi explicado o motivo dele lutar ao lado dos primatas gigantes, apesar de ser apenas um filhote ainda. Para mim, o que faz mais sentido nessa situação é que o Zuko fosse um grande prodígio no meio de sua espécie, e por conta disso, ele vinha sendo preparado para assumir o lugar do Scar King no futuro. Tanto que, após ter seus aliados derrotados pelo Kong, o jovem primata ele continua tentando de alguma forma acabar com o gorilão. A cena em que ele leva o Kong lá para aquele lago onde vivia uma serpente gigante é um ótimo exemplo da personalidade nada amigável do Zuko. Nesse momento, ele não tinha mais motivos para continuar sendo fiel ao Scar King, mas mesmo assim o jovem continua tramando emboscadas para o Kong. É bem verdade que com o passar do tempo, o gorilão ele consegue ir conquistando a confiança do Zuko, mas isso não muda o
fato de que o filhote ele possuía uma natureza selvagem até aquele momento. Tanto é que ele só parece realmente mudar de lado quando ambos chegam no covil dos primatas gigantes e o ente querido seu acaba sendo morto pelo Scar King. Nessa parte eu acredito que qualquer um que tenha assistido o filme tenha imaginado que aquele era na verdade o pai do Zuko, porém isso não chega a ser confirmado de fato. A única coisa que sabemos é que aquele gorila não gostou da forma que o Scar King se irritou com o seu filhote e tentou defendê-lo, só que isso acabou causando a morte dele após ter sido empurrado, num poço de lava. Pelo que a gente consegue notar, a reação que o Zuko tem nesse momento, após a morte desse gorila, tem uma grande emoção, afinal ele tinha sim uma grande ligação com esse gorila que acabou morrendo pelas mãos do Scar King. Mas aí que tá, pessoal, pode não necessariamente se tratar de uma relação de pai e filho. Pode ser que aquele primata gigante simplesmente fosse um dos servos do tirano da Terra Oca, responsável por tomar conta dos primatas mais jovens do bando. Sendo assim, faria sentido que o Zuko tivesse um tipo de carinho por ele, mesmo que não fosse nada de tipo pai biológico e tal. Até mais do que isso, pessoal, pode ser que o verdadeiro pai do Zuko seja na verdade o próprio Scar King. Vamos combinar que isso faz bastante sentido se a gente levar em conta a coloração do pelo desses dois. Enquanto a maioria dos primatas gigantes possuem uma cor marrom em sua pelugem, o Zuko e o tirano da Terra Oca possuem o mesmo tom avermelhado. Isso pode indicar um certo parentesco entre eles. É até interessante lembrar uma outra cena que acontece bem rápida nesse momento, na qual aparece outros filhotes dentro do covil e todos eles possuem essa tonalidade em seus pelos. E pra mim, a explicação pra isso é que, por ser o único alfa do grupo, o Scar King não permitia que nenhum outro além dele possa se procriar. Sendo assim, o tirano é o único ali dentro que pode manter sua linhagem, já que todos os outros são apenas servos pra ele. Só que ao mesmo tempo, pessoal, isso não garante uma vida longa aos filhos do Scar King. Afinal, a gente tá falando de um vilão que pretende manter a sua tirania o máximo de tempo possível. Então não é nenhum absurdo imaginar que conforme seus filhos vão crescendo, o Scar King decida manter eles vivos ou não. Talvez seja até por isso que o Zuko sai com os outros primatas gigantes em missão, meio que como uma forma de preparação aonde o seu pai vai julgar a performance dele. E se esse realmente for o caso e o Zuko fazer parte da linhagem do Scar King, eu não descarto a possibilidade dele seguir o mesmo caminho do tirano da Terra Oca no futuro. Por mais que ele tenha conhecido Kong e ficado ao lado dele na batalha final, esse filhote ainda possui a genética do antigo imperador dos primatas gigantes. Então em algum momento isso pode voltar a ser uma questão talvez não para ele, mas também para os outros filhotes que possuem aqueles pelos vermelhos e que estavam lá naquela cena do covil. E vamos combinar que seria bem interessante se a Legendary resolvesse seguir esse caminho. Eu tô dizendo isso porque a gente veria toda a trajetória do Zuko como um grande vilão da franquia. Imagine que legal seria ver o Kong treinando ele desde pequeno e lá na frente ele mudar completamente de lado e enfrentar o gorilão pelo trono da Terra Oca. Seria até uma pegada bem parecida com o que temos em Kung Fu Panda, onde o Tai Lung é treinado lá pelo mestre Shifu e no final ele acaba se tornando um grande vilão por conta da sua vontade de ser o dragão guerreiro. Só que no caso do Zuko, o desejo dele seria de se tornar o grande imperador dos primatas gigantes. E para conquistar isso, ele teria que enfrentar aquele que tirou a vida do seu pai biológico. E isso até me fez lembrar o primeiro encontro do Kong com esse jovem primata. No caso, eu tô me referindo ao momento em que o gorilão vê a sombra do Zuko se aproximando no meio do nevoeiro. Nessa cena, a gente tem um pequeno vislumbre de como seria a altura do filho do Scar King em sua fase adulta, ficando maior até mesmo do que o próprio Kong. Talvez essa tenha sido uma pequena pista dos filmes que estão por vir e das grandes batalhas que vão acontecer no futuro do Monsterverse. E ó, eu confesso pra vocês que eu ia gostar bastante disso rolar, viu? Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Acha que faz sentido o Zuko se tornar um grande vilão dentro dessa franquia? Você acredita que ele possa ser filho do Scar King pelas suas semelhanças físicas? Ou isso não tem nada a ver? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!